Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus ressuscitado aparece junto a esses 2 discípulos de Emaús que estavam muito desalentados com os fatos que havia acontecido. E lhes mostra que tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus. Com isto, e vendo Jesus, eles voltaram à esperança. Dando continuidade à nossa série sobre a esperança, hoje vamos ver algo importantíssimo: o fundamento da nossa esperança. Já dissemos que o seu fundamento é a fé, mas a fé em quê? A fé em 3 verdades irrefutáveis: Deus existe, Deus é nosso Pai e Deus é todo-poderoso. Esses pilares da fé, revelados nas Escrituras, são a rocha inabalável sobre a qual se edifica a esperança. Quanto mais sólida for a nossa fé nesses mistérios, mais ardente e inquebrantável será a nossa esperança, mesmo diante das tempestades da vida. Primeiro, a fé de que Deus existe. A primeira verdade que alimenta a esperança é a certeza de que Deus existe. E uma maneira muito fácil de ter esta certeza é a certeza de que Jesus existiu, e isso não tem como negar. Nenhum historiador sério nega a existência de Cristo. E a certeza de que ele afirmou ser o próprio Deus. E isso ele fará inúmeras vezes durante a sua vida pública. Por exemplo,
Em João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Qual foi o contexto? Jesus declara a sua unidade essencial com Deus Pai. Os judeus, compreendendo a afirmação como uma declaração da divindade, tentam apedrejá-lo por blasfêmia. Outra afirmação, João capítulo 8, versículo 58. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Qual é o contexto? A expressão eu sou remete ao nome divino revelado a Moisés no livro do Êxodo. Os judeus, reconhecendo a referência, pegaram pedras para matá-lo por blasfêmia. João capítulo 14, versículo 9. Quem me vê, vê o Pai. Contexto. Jesus afirma que ele é a revelação plena de Deus. Sua identidade é tão inseparável do Pai que contemplá-lo equivale a contemplar a própria divindade. João capítulo 20, versículos 28 a 29. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, creste porque me viste? Felizes os que não viram e creram. Contexto. Jesus não rejeita o título de Deus dado por Tomé, confirmando sua divindade. Em segundo lugar, é a fé de que Deus é nosso Pai. A segunda verdade que alimenta a esperança é a certeza de que Deus não é uma força impessoal, mas um Pai que nos conhece, nos ama e nos chama à comunhão com Ele. Jesus revelou essa paternidade divina ao nos ensinar a rezar, dizendo que devemos nos dirigir a Deus chamando a Ele de Pai. Pai nosso que estás no céu. São Paulo reforça, recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abá, Pai. Abá em hebraico significa papai. São Paulo então nos diz que devemos chamar a Deus de papai. Se Deus é nosso Pai, Ele jamais nos abandonará. Como Deus é infinito, seu amor de Pai por nós é infinito. E todo pai o que deseja é a felicidade dos seus filhos. Então a preocupação e o cuidado de Deus pela nossa felicidade são infinitos. A preocupação de Deus pela nossa felicidade é, portanto, infinitamente maior do que a nossa própria preocupação pela nossa felicidade. E seu objetivo final é levar-nos para o céu, onde Deus enxugará toda lágrima, como diz o livro do Apocalipse. Terceiro, a fé no Deus Todo-Poderoso. A terceira verdade que fortalece a esperança é a onipotência divina. O anjo Gabriel anunciou a Maria, para Deus nada é impossível. Se Deus quiser destruir agora o planeta Terra, Ele destrói. Se Ele quiser colocar outro planeta Terra ao lado do nosso, Ele coloca. Deus, portanto, pode fazer milagres, mesmo quando tudo parece perdido. Se Deus é todo-poderoso, nenhuma situação é irreversível. São Francisco de Sales dizia, a medida da esperança deve ser a medida do poder de Deus, não no nosso poder. São José Maria Escrivá exortava, não temas, que pode fazer-te o mundo se Deus é teu Pai? Santa Faustina Kowalska registrou em seu diário estas palavras que Jesus pediu para que escrevesse. Jesus, confio em ti. Essa simples oração resume a essência da esperança, fé no amor e no poder de Deus. Se Ele é Pai Todo-Poderoso, nossa esperança não tem limites. A esperança, alicerçada na fé, é, portanto, a luz que ilumina até as noites mais escuras da nossa vida. Algumas citações de santos. A esperança é a certeza da vitória final de Deus. Santo Agostinho. Com Deus, contar com o impossível é ser realista. São José Maria Escrivá. Tudo posso naquele que me fortalece. São Paulo. Que lição nós podemos tirar de hoje? Tenhamos presente sempre isso. O fundamento da esperança é a fé. E concretamente a fé de que Deus existe, de que é nosso Pai e de que é todo-poderoso. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.